sempre as duas coisas juntas, mas tem uma coisa na terceira idade que a gente tem que começar a rever, porque o conceito de terceira idade está mudando, né? Inclusive a faixa etária, porque antigamente 50 anos era terceira idade. Hoje já está se falando em 60, aí já se passou para 65, inclusive toda a discussão de aposentadoria. E tem gente que começa a falar que vai ser a partir de 70. Eu acho que nós vamos entrar no processo como a adolescência estendida, a terceira idade estendida. Porque as pessoas estão vivendo muito mais, quer dizer, com o avanço tecnológico da medicina, isso é um fato. As pessoas hoje chegam a 80, 90, coisa que há 20, 30 anos atrás era muito incomum isso acontecer. Então as pessoas estão vivendo muito mais e é óbvio que esse desgaste é maior, porque assim, uma coisa é inevitável, você pode manter jovem a sua mente, mas você não pode manter jovem o seu corpo, né? O corpo ele vai envelhecer. A mente, existem pessoas com idade que têm uma mente brilhante, que tem conceitos e postura de vida muito jovem, mas o corpo não, o corpo ele é datado, ele tem um desgaste que vem com ele. A terceira idade, apesar de todo mundo achar antigamente que era quase uma consequência natural do envelhecimento, a depressão, não é bem assim que funciona. Eu acho que existem fatores que estão contribuindo. Existe um aumento de depressão em terceira idade? Existe. Mas eu acho que existe porque a gente está detectando mais, eu acho que existe porque nós estamos vivendo mais, e eu acho que existe porque, assim, vivendo mais, fatores que provocam ou que podem desencadear uma depressão aumentam. Por exemplo, uma pessoa que se aposenta, ela deixa de ter aquela função na sociedade, ela deixa de ter a sua função, o seu objetivo, o trabalho, se sentir útil. As pessoas, as famílias hoje em dia estão muito mais dependentes dos idosos financeiramente do que antes. Então, assim, idosos que se aposentavam e iam aproveitar a vida, hoje eles estão tendo que ajudar a manter suas famílias, porque o desemprego entre os jovens aumentou muito. Então, o dinheiro dos idosos hoje contribui para a manutenção de uma estrutura da família. Eu conheço. Isso aí é chato, porque assim, eu quero chegar a essa idade aí, mas continuo trabalhando por prazer. Por prazer. Mas por necessidade é muito ruim. E isso contribui como um fator de depressão. Porque se você trabalhar porque você não quer se desconectar daquela área que você gosta, claro, vai trabalhar menos, mas você trabalhar por necessidade é muito ruim. Então a gente vê que tem pessoas que estão se mantendo no mercado de trabalho ou até de forma alternativa por necessidade. Essa necessidade é muito depressiva, porque deixa de ter o prazer, deixa de ter a curiosidade para ter aquela coisa de estamos aqui só marcando ponto. Eu acho também tem essa questão da idade, nós estamos vivendo mais. Tem uma coisa que é muito desencadeadora de depressão na terceira idade, que é quanto mais você vai vivendo, mais você vai perdendo pessoas muito queridas. Então isso acontece muito, assim, pessoas com 90 anos, eu tive um paciente que falou para mim, a idade é interessante, mas o que pesa mais é a perda dos nossos afetos. Ele falou isso e ele não é um cara que deprimiu com a idade, mas ele falava assim, cada vez que se vai um amigo, é muito difícil, né? E é verdade isso, né? O peso maior seja isso, da gente perdendo os verdadeiros afetos. Eu acho que isso pesa mais até para desencadear uma depressão. Porque você perder status, você perder dinheiro, eu acho que de alguma maneira a gente consegue se adaptar. Se tiver uma cabeça boa, se tiver uma curiosidade de vida, se tiver amigos, uma família, ou se tiver assim um interesse pelo mundo, né? Não perder o interesse pelo mundo, acompanhar a evolução das coisas, mas a perda dos afetos eu acho que é o grande peso da terceira. Não, mas isso é um grande erro, né? Porque as pessoas estão sempre aquela questão assim, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar eu vou viajar, quando eu me aposentar eu vou pescar, quando eu me aposentar eu vou trabalhar, como se a gente pudesse parar o tempo para um determinado momento e adiar essa felicidade diária. Não tem jeito, você só planta uma velhice saudável, feliz, se você começa hoje, mas é hoje não, é muito cedo, sendo feliz um pouquinho todo dia. Não existe esse passivo, tipo assim, eu vou investir minha felicidade para depois dos 70. Você perdeu o tempo de ser feliz.
É aquela questão, quer dizer, o tempo não para. Você não vai parar tudo para depois dos 70 você resgatar, como se fosse uma aplicação que você resgata. Porque eu vejo muita gente juntar dinheiro e depois ter muito dinheiro, mas não tem mais saúde para fazer a tal da viagem, para amar, porque aí já está com a ponte safena, já está com não sei quantos remédios, já está com pressão alta, já está com diabetes. Isso é outra coisa que também prejudica muito, né? O adoecimento orgânico. As síndromes metabólicas. As síndromes metabólicas, a hipertensão, diabetes. Isso prejudica muito porque aumenta, fragiliza o organismo, porque dificulta a circulação sanguínea e isso dificulta o metabolismo cerebral. Então você pode ter depressões desencadeadas por doenças orgânicas não tratadas, um diabetes instável, uma pressão que não está estabelecida, não está estabilizada, isso pode propiciar. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, é o Parkinson. A doença de Parkinson, algumas doenças muito típicas da terceira idade, Parkinson, principalmente o Parkinson. O Alzheimer não tem uma ligação tão grande com a depressão. Com depressão. Com depressão. Com a velhice até tem. Quanto mais a gente vive, está aumentando. Mas assim, a relação de Parkinson com depressão é muito mais clara nos estudos. E tem a ver também, por exemplo, o Parkinson tem muito a ver com as pessoas que beberam mais durante a vida. Existe uma ligação. Se você for entender, se você for parar para pensar, por que o Parkinson e depressão caminham juntos? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Eu sempre digo isso, as pessoas não se tocam, que se você for ver lá, substância álcool, onde ela está classificada? Depressor do sistema nervoso central. Então, existe uma ligação grande entre isso. E o Parkinson limita muito, porque ele traz a limitação física, do movimento, da expressão, o que contribui também para a depressão. Então, assim, tratar uma pessoa que tem depressão, se ela tiver Parkinson, você tem que tratar com a mesma intensidade as duas, porque uma retroalimenta a outra. O Alzheimer ele é uma coisa um pouco diferente, não há essa ligação tão grande como consequência. É claro que aumenta a probabilidade, mas o Alzheimer tem uma coisa, como você vai perdendo a memória, a pessoa passa a não se preocupar, porque ela deixa de ter os problemas do cotidiano. Então, assim, o que no Parkinson você não altera a memória. Então, o parkinsoniano, a pessoa que tem Parkinson, ele vai vivenciando e sofrendo todas as limitações que a doença vai trazendo. O Alzheimer não. O Alzheimer, por incrível que pareça, é uma doença que desgasta mais o cuidador. É uma dor horrível para quem cuida, porque chega um ponto que a pessoa é capaz de olhar para você e não saber quem você é. O início do Alzheimer, quando começa a perda da memória, tem um sofrimento, mas é uma fase muito pequena. Então ele depois não sofre. O que eu vejo, assim, que as familiares que lidam com o paciente do Parkinson, esses sim têm a deprimir, a depressão do cuidador. O cuidador. Que é muito, se a gente for botar em termos simbólicos, é a síndrome de burnout, que é o do cuidador, né? Que é geralmente a profissão do médico, daquela pessoa que cuida de quem tem um afeto. Exatamente. Né? São as pessoas que claro que o cuidador familiar não é uma questão profissional, mas um bom filho, é óbvio que ele vai ser um bom cuidador de seu pai e de sua mãe. E aí sofre mais quem cuida. Essa observação. Já o Parkinson, não. Então, assim, não tem como a terceira idade, essa coisa de você tratar a depressão dissociada do físico. Eu já sou totalmente contra isso. Eu acho que, assim, desde sempre, e você sabe disso, sou uma pessoa que peço o exame à beça, porque tudo que altera o organismo altera o cérebro e vice-versa. Na terceira idade, não há possibilidade da gente não pedir mais exames ainda. Eu acho que as gerações passadas, que a mulher tinha essa coisa muito de viver para a família, está diminuindo. Mas eu acho assim, que essa questão de a minha função é cuidar, eu acho que ninguém cuida de ninguém. A gente é instrumento para que o outro amadureça e voe, né? Eu sempre digo para os pais que chegam para mim, porque a gente está muito triste, o filho casou. Eu falo, gente, tem que comemorar. Se ele casou, se ele está bem sucedido, está com a família, está bem profissionalmente, a educação foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Tudo que você tinha que fazer, porque assim, o filho, ele não é nosso. Nada é nosso. Né? Assim, é tudo uma grande ilusão achar que a gente tem uma casa, que a gente tem um patrimônio. A gente não tem nada, porque tudo fica.
E o filho é um instrumento que você foi lhe dado a honra de você, nesta vida, ser o intermediário para que ele possa cumprir sua... Exatamente, mas você é o intermediário a quem ele foi confiado uma vida para fazer ele ir até um momento que ali ele vai voar sozinho. Então isso deveria ser uma coisa, dentro da nossa sociedade, deveria ter uma festa para comemorar isso. O momento que aquele filho está pronto para o mundo, que ele vai voar, que ele está fazendo. E eu vejo que as pessoas botam isso como um lamento. E aí, exatamente, se houver, eu acredito que em algum momento nós vamos evoluir para ter essa passagem, como tem os 15 anos, que entre aspas você apresenta um filho à sociedade, eu acho que vai ter um momento que a gente vai ter uma festa, tipo assim, ele foi voar, vai ser a festa do voo, o voo do cisne, não sei como é que vai te chamar. Mas eu queria que as pessoas entendessem que esse momento é de gratidão, por ter cumprido essa tarefa, gratidão por ter conseguido botar um ser para cumprir sua missão. E aí eu acho que isso vai começar a mudar, porque na hora que tiver esse ritual de passagem desta pessoa, essas pessoas, os pais, vão se liberar para entrar numa outra etapa de vida que pode ser planejada. Falta esse ritual dessa passagem para o amadurecimento, que não é necessariamente a vida adulta, mas é a hora que ele vai e se vê pleno no sentido de dar conta de si. E os pais têm que entender que não acabou a função deles. Acabou uma etapa da vida deles com missão muito bem cumprida. Então está na hora dos pais se prepararem para quando os filhos atingirem esse patamar top, né, graças a Deus, que eles possam então ter outra rotina, outro tipo de atividades, outro tipo de preocupações. Eu acho tão interessante porque os casais que não têm filhos, eu tenho uma experiência que não sei porquê, aconteceu no consultório. Eu tenho muitos casais que não têm filhos e a união deles é uma coisa interessantíssima. Como eles têm esse link, essa coisa. Me preocupa é o contrário. Quando um se vai, porque o outro não demora muito tempo. Mas eles estão sempre preparados para a vida e não para essa coisa de ser pai ou ser mãe. Aí que mostra que existem afetos verdadeiros, independente de você ter uma função de criar um filho, né? Isso mostra, eu vejo isso nesses casais.